Olá, sejam bem-vindos à videoaula de número 2 do nosso curso sobre noções de conjuntos, que encontra-se inserido no conteúdo de matemática básica. Nesse vídeo, iniciaremos exercícios relativos ao conteúdo visto na aula anterior. Caso você não tenha assistido o vídeo de número 1, você poderá acessá-lo pelo link que encontra-se aqui abaixo na descrição do vídeo. Desejo a todos um excelente aprendizado. Então vamos aqui ao nosso exercício de número 3. O exercício pede para que a gente represente os conjuntos determinados, escrevendo seus elementos entre chaves. Então temos aqui o conjunto A, que é o conjunto das estações do ano. Como que eu vou representar isso aqui entre chaves? Eu vou colocar o A maiúsculo para representar o conjunto, vou colocar o sinal de igual, eu vou abrir chaves. A partir da chave que eu abrir, eu vou escrever as estações do ano separada por vírgula. Então, a primeira estação do ano eu tenho a primavera. Depois eu tenho o verão. Depois eu tenho o outono. E eu tenho o inverno. E, por último, agora eu vou fechar as chaves para fechar o conjunto. Então, a primavera, verão, outono e inverno são os elementos que formam o conjunto das estações do ano. Ok? Muito fácil isso aqui. Caso você tenha dúvida, volte à videoaula anterior de número 1. Então vamos para a letra B. Ele pede o conjunto dos meses do ano começado por M, pela letra M. Quais são os conjuntos dos meses do ano que começam pela letra M? Eu só conheço dois, né? Março e maio. Então vamos escrever o conjunto. Vamos representar o conjunto por meio de chaves. Primeiramente eu coloco a letra B maiúscula, o sinal de igual, abro uma chave e vou agora especificar os seus elementos. O primeiro elemento desse conjunto é o quê? O mês de março. O segundo elemento desse conjunto será o mês de maio. É o segundo e último elemento, porque nós não temos outro mês do ano que começa com a letra M. Então, eu fecho aqui a chave e aqui está a representação do conjunto, né? Dos elementos que representam o conjunto dos meses do ano que começam pela letra M. Vamos a mais um exercício aqui, mais um exemplo. Nós temos que o conjunto C é o conjunto dos números ímpares menores do que 10. Então, aqui, eu tenho que prestar bem atenção. Números ímpares. Então, eu escrevo aqui o conjunto C, em letra maiúscula. Coloco o meu sinal de igual. É igual. Coloco as chaves, né? Então, vamos lá. Qual o ímpar que são menores que 10? Eu começo, então, pelo primeiro número ímpar. 1. Depois vem o 3. O 5, vírgula, o 7, vírgula, e o último número ímpar desse conjunto é o 9, porque é o maior ímpar menor do que 10. Terminado de escrever os elementos, eu fecho a chave. Então tá, 1, 3, 5, 7 e 9 são os elementos que formam o conjunto dos números ímpares menores do que 10. Vamos para a letra D. A letra D, ela pede o conjunto dos números pares maiores que 10. Esse aqui a gente tem que prestar um pouco mais de atenção. Então vamos começar a representação dele. Então vamos colocar a letra D maiúscula, o sinal de igual e vamos abrir a chave. Bom, perceba o seguinte, que os números pares, eles são infinitos. Existem infinitos números pares. E os maiores que 10, ou seja, começando pelo 12, ele não vai ter fim. Então, o que eu vou precisar, nesse caso aqui? Usar reticências. Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar o primeiro número maior que 10, 12, depois vem o 14, 16 e vou colocar até o 18. Vou colocar a vírgula e vocês lembram da aula anterior que eu falei que a gente podia representar o conjunto também por reticências. E fechar aqui. O que significa essa reticência? Significa que os números continuam. Mas eu uso reticências desde que isso não vai prejudicar a minha compreensão do conjunto. Bom, se eu for analisar aqui
um pouco mais crítico, for analisar os elementos desse conjunto D, eu vou reparar que esses conjuntos aqui, ele obviamente, tá óbvio, né, que ele vai ser os números pares maiores do que 10, porque ele começa no 12, depois vai para 14, 16. Esses aqui são os pares maiores que 10. Então, quando eu coloco a reticência, significa que isso aqui vai seguir infinitamente. Então, tá aqui a representação do conjunto dos números pares maiores do que 10. Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício também ele pede para representar entre chaves. Aí ele dá o conjunto E. O conjunto E ele especifica pelo seguinte. O conjunto E é o conjunto dos elementos pares entre 1 e 11. Então eu escrevo aqui o conjunto E. Bom, então eu tenho aqui que representar os números pares. Então eu vou abrir a chave. Qual o primeiro par depois do 1? Vai ser o 2, vírgula. Próximo par vai ser o 4, vírgula. Próximo par vai ser o 5. O 5 não, o 6, vírgula. Próximo par vai ser o 8. O próximo par vai ser o 10. E termina aqui no 10. Aí eu fecho a chave. Por quê? Se eu colocar mais um número par após o 10, ele vai ser maior do que 11. Então, quando eu peço isso aqui, ó, números pares entre 1 e 11, né, eu estou colocando os números que estão entre eles, tá? Como 1 e 11 é ímpar, ele não vai entrar nesse conjunto. Então tá aqui, ó. 2, 4, 6, 8 e 10 são os elementos que formam o conjunto dos números pares que estão entre 1 e 11. Vamos agora ver o conjunto F, que é o conjunto dos números ímpares entre 120 e 30. Então vamos lá. Então, o primeiro passo, eu coloco a letra F maiúscula e o sinal de igual e abro logo chaves, já que é para representar entre chaves. Qual o conjunto dos números ímpares? Eu tenho que prestar atenção entre 120 e 130. O primeiro número ímpar após o 120, eu vou colocar qual número? O 121. Após o vírgula, após o 121, entra o 123, vírgula. Após o 123, vem o 125, vírgula. Após o 125, o 127, vírgula. Após o 127, eu tenho o número 129 e fecho a minha chave. Por quê? Se eu passar de 109, se eu for lá para o 131, ele não vai estar entre 120 e 130. Beleza? Então, muito tranquilo. Agora, G, conjunto G, é o conjunto dos algarismos do número 8.596. Bom, o número 8.596, ele não tem nenhum algarismo que se repete. Então, o meu conjunto G, ele vai ser formado, primeiramente, pelo número 8, vírgula. Agora eu coloco o número 5, vírgula. O número 9, vírgula. E o número 6. E fecho a chave. Então, eu tenho que 8, 5, 9 e 6, eles são os elementos formadores que formam o conjunto dos algarismos do número 8.596. Vamos para mais um exercício. O conjunto H. Vou representar o conjunto H por meio de chave. Igual. Bom, quais são as características do conjunto H? Os elementos participantes desse conjunto H, eles têm que ser formados por algarismos ímpares do número 1385. Bom, pessoal, 1 é ímpar? Ok, 1 vai entrar. 3 é ímpar? Ok, vai entrar. O 8 é ímpar? O 8 é par, então o 8 não entra. Agora, o 5 é ímpar? Ótimo, o 5 é ímpar, então entra. Então,
conjunto dos algarismos ímpares, do número 1385, ele vai ter os seguintes elementos: o 1, o 3 e o 5. E agora eu fecho a minha chave. Beleza? Vamos lá, para o exercício de número 5, ele continua pedindo para representar os elementos dos conjuntos que vêm abaixo entre chaves. Muito tranquilo. Então, primeiro passo, já o conjunto A, eu olho a descrição do conjunto. O conjunto A ele tem que ser formado pelo número das faces de um dado. Quais são os números das faces de um dado? Todo mundo deve ter esse equipamento, esse objeto em casa. O dado ele possui 6 faces numeradas de 1 a 6. Então aqui, meu conjunto A, ele é formado pelo algarismo 1, representando a primeira face, vírgula, pelo 2, representando a segunda face, vírgula, 3, representando a terceira face, vírgula, 4, representando a quarta face, vírgula, 5, vírgula, e 6. E aí eu encerro, eu fecho a chave. Significa que eu acabei o conjunto. Meu conjunto é um conjunto finito. Ele tem limitações. Ele vai de 1 a 6, numerado de 1 a 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 são os elementos que formadores, né, do conjunto dos números das faces de um dado. Beleza? Vamos para a nossa letra B. Ele pede o conjunto das letras da palavra paralela. Então, repara que a letra P da palavra paralela, ela aparece quantas vezes? Ela aparece aqui, ó, uma única vez. Esse tipo de questão, de exercício, a gente tem que ter cuidado. Porque lembra, lá da primeira aula, que os elementos do conjunto eles não se repetem? Então, vocês vão de letra em letra. Então, olha só, próxima letra. Letra A, ela aparece 1, 2, 3 vezes. A letra R só aparece uma única vez. A letra L, ela vai aparecer já 1, 2 vezes. Bom, nós temos agora o seguinte: a palavra paralela ela é formada pela letra P, pela letra A, pela letra R, pela letra L. Faltou aqui também a letra E. A letra E, que só aparece uma única vez. Então, se eu verificar se eu não posso repetir, né, as minhas letras, o meu conjunto B, eu represento ele com letra maiúscula, coloco o sinal de igual, abro as chaves, ele vai ser representado por letra minúscula. Lembra da primeira aula? P, vírgula. Eu coloco uma única vez. O A, mesmo ele aparecendo 3 vezes, ele só vai entrar no conjunto representando uma única vez, o elemento A. O R, uma única vez, R. O L, apesar de ele aparecer 2 vezes aqui, eu só vou colocar uma letra L minúscula. E o E, não tem problema nenhum, ele só aparece uma única vez, ele vai aparecer aqui no conjunto. E aí eu fecho a minha chave. O que eu quero dizer com isso? Que a letra P, A, R, L e E são os elementos formadores do conjunto das letras da palavra paralela. Repare que eu não repeti as letras. Eu não posso escrever um conjunto repetindo os elementos dele, ok? E o conjunto representado em letra maiúscula pela letra B. Bom, olha para essa questão aqui. Nós temos o conjunto dos algarismos do telefone 93935. Repara que o 9 e o 3 eles aparecem 2 vezes. Então, o meu conjunto C, apesar do 9 aparecer 2 vezes, vou abrir aqui a chave. Eu só vou colocar o 9 uma única vez.
Apesar do 3 aparecer 2 vezes, eu só vou colocar o 3 uma única vez aqui. E o 5? O 5 já não me dá problema, porque o 5 só aparece uma única vez. E assim eu fecho a minha chave, encerrando aqui, limitando o meu conjunto. Então, eu olho para o conjunto C, eu sei que o conjunto C, o 9, o 3 e o 5 dentro do conjunto C são os elementos formadores do conjunto dos algarismos do telefone. 9, 3, 9, 3, 5. Então, o interessante eu estar sabendo, eu tenho que saber isso aqui, que eu não repito os meus elementos. Vamos para mais um exemplo. Eu tenho aqui, ó, conjunto das letras da palavra arara. Então ele falou que o nome desse conjunto é o conjunto D. Vou botar o sinal de igual, abrir minha chave, D maiúsculo, sinal de igual, abro a minha chave. Vamos lá, o A, a letra A, ela aparece aqui. 1, 2, 3. Mas na hora de representar, eu só coloco o A aqui uma única vez, vírgula. Eu não repito elemento dentro do conjunto. E a palavra, a letrinha R, a consoante R, ela aparece 2 vezes. Mas na representação de elementos, ela só aparece aqui uma única vez dentro do meu conjunto. Eu fecho a minha chave. Ou seja, o conjunto das letras da palavra arara, ele possui os elementos A e R, sem repeti-los. Ok? Então vamos lá. O conjunto dos algarismos pares do número 841.841. Beleza. Então vamos fazer isso aqui. Eu vou riscar os números dos algarismos que não são pares, tá ok? O único algarismo aqui que não é par que eu vejo é o 1. Então eu vou tirar ele e somente o 1, tá? Então eu tenho aqui o conjunto é igual. Quais são os algarismos pares? Eu tenho aqui os algarismos pares, o 8 e o 4. E apesar do 8 aparecer 1, 2 vezes e o 4 aparecer 1, 2 vezes, eu só represento eles uma única vez como elementos do conjunto. Então tá aqui. O meu conjunto que possui os elementos 8 e 4, é o conjunto dos algarismos pares do número 841.841. Bom, pessoal, eu vou encerrar essa videoaula aqui. Eu vou deixar para seguir a questão 6 numa outra videoaula, para que o vídeo não fique muito extenso, tá ok? Espero que essa videoaula tenha sido muito proveitosa. Se de repente esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like para fortalecer o canal e me incentivar a produção de mais conteúdo. Poste aí seus comentários. Vejo vocês na videoaula de número 3. Até mais!